IPB. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família. Diletos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Desejo um bom dia de todo o meu coração. Antes de anunciar o texto da palavra do Senhor, quero parabenizar a igreja pelos seus 101 anos de existência, de organização, da sua pujança e da sua relevância ao presbiterianismo aqui nas terras pernambucanas. Recebo um abraço dos potiguares. Eu sou pernambucano, sou de Caruaru, mas eles me deram um título lá, tanto de cidadão natalense como potiguar. Estou lá na igreja que eu pastoreio há 28 anos, vai fazer agora. Desses 28 anos já organizamos mais de 6 igrejas diretamente do nada e mais de 15 indiretamente. Já tive a grata alegria de batizar mais de 800 pessoas nessa paróquia. Bendito seja o Senhor. Aí eu vejo esse jovem pastor, diz que eu tenho 30 anos de ministério, então ele está mais acabado do que eu. Mas ele era jovem. Receba esses abraços da Igreja Nacional, como membro da mesa do Supremo Concílio. Deus muito abençoe vocês. Ao conselho da igreja na pessoa dos reverendos, tanto o reverendo, tá bom, o Lúcio como o do Glaucio, Lúcio Carvalho, como o Glaucio Luciano, receba os meus abraços também. Muito obrigado pelo convite. Estou ladeado também pelo presbítero Rubens Oliveira. Deus muito abençoe vocês. Estou acompanhado com a minha esposa Ivaneide. Fica em pé nele, por favor. Ivaneide, essa jovem que me acompanha, é a minha primeira namorada, minha primeira noiva e a única esposa. Vão fazer neste ano 30 anos de casados. Eu casei no dia 26 de dezembro de 92 e fui ordenado no dia 30 do mesmo mês. Quem presidiu a reunião foi o reverendo Otto Gonage Dourado. O reverendo Dourado, que com certeza pregou algumas vezes aqui, tá bom? Por favor, abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no Apocalipse capítulo 5. Fiquei sobremodo emocionado ao ouvir essas meninas cantando os louvores, o coral. Que bênção! Parecia que eu estava numa manhã de domingo, num campo, vendo a natureza e a glória do Senhor nos enchendo de alegria. Muito obrigado, vocês nos arrebataram com os louvores dados ao Senhor também. Apocalipse capítulo 5. Eu vou expor esse texto. Eu digo para vocês, meus irmãos, que a Ivaneide era uma privilegiada, a minha esposa. Quando fui preparar meu primeiro sermão de prova, há 34 anos atrás, eu preguei sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu preguei em todas as igrejas do presbitério de Caruaru, eram 12, então ela escutou 12 vezes esse sermão antes, e ainda eu perguntava, pode melhorar? Ela dizia, pode. Ela é professora, sempre gostou do português, ela é pós-graduada na língua portuguesa. Ela dizia, pode. Esse sermão e tantos outros, ela dizia assim, esse eu conheço. Eu digo, estamos juntos, potência. Apocalipse capítulo 5. E eu venho de uma maratona de pregação, Souza, Palmas, Tocantins, Colina de Tocantins. Venho agora de São Paulo, a gente vem essas viagens e sempre prega alguns textos. E senti no coração de compartilhar com vocês. Tá bom? Apocalipse capítulo 5. Por incrível que pareça, meus irmãos, esse texto começa em Gênesis. Esse texto vai ficar aberto, mas esse texto é fruto de uma pergunta, do capítulo 22 de Gênesis. Quando Abraão estava com Isaac, levado para sacrificar ao Senhor, cultuar a Deus. É interessante que quando ele chega perto do local do sacrifício, do culto ao Senhor, veja que o verso 7 diz assim, capítulo 22 de Gênesis, diz assim: quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? Essa é a pergunta que mais demorou na Bíblia de ser respondida. Todo o Velho Testamento, toda a literatura veterotestamentária, seja os sacerdotes, os profetas maiores ou menores, estavam sempre tentando trazer a resposta:
onde está o cordeiro? Tem a figura do bode expiatório, tem a figura do bode que vai ser sacrificado. E o cordeiro, onde está o cordeiro de Deus? É interessante que até mesmo o templo, quando foi construído por Salomão, a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor invadiu aquele local. Porém, não era essa a glória que Israel esperava e que a igreja aguardava. A igreja aguardava o cordeiro de Deus. É interessante que o profeta Ageu chega a dizer que a glória da segunda casa seria muito maior do que a da primeira casa do templo do Senhor, não pela suntuosidade, mas porque o Cordeiro de Deus estaria naquela casa. E é João que diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi dada a resposta, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Cordeiro agora está entre nós. Acabamos de cantar, eu vi as meninas cantando, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sabe, essa glória não é algo subjetivo para nós. O Senhor está no nosso meio. O Cordeiro, se Deus toma assento conosco, a glória de Deus está com a igreja, louvado seja Ele. Não é algo que nós queremos produzir. Todas as vezes que nos reunimos, o Cordeiro de Deus está conosco. Ele é quem nos conduz a Deus. Se nós somos ouvidos por Deus, é porque entre nós está o Cordeiro de Deus, que louva a Deus juntamente conosco, olho no olho, santo irmão, santa irmã. Deus nos escuta, porque o Cordeiro dele está louvando o seu santo nome, e nós com ele estamos dizendo: bendito o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Vamos para o Apocalipse capítulo 5, esse é o pano de fundo teológico do texto do capítulo 5 de Apocalipse. Eu não vou fazer leitura, mas vou expor que vamos remir o tempo, porque todo mundo tem que almoçar, né? Você sabe disso. Eu gosto quando começa o texto assim, eu vi, não me contaram. Menina, não me contaram a história. Não vieram com essas histórias assim, olha, foi desse jeito. Vi um dentre nós, pecador, de carne e de osso, talvez torcedor do Flamengo, do Sport, do Náutico, ou quem sabe da Patativa do Agreste Pernambucano, um normal, um gente igual a mim e a você. Eu vi, não me contaram. Aqui eu poderia passar um bom tempo falando de Ariano Suassuna, da literatura nordestina, quando estamos na feira, no mercado, e vimos os contadores de história, o homem da mala, o homem da cobra, todas as estruturas. Vi, mamãe, eu vi. Meu filho, você viu o quê? Vi, não me contaram. Como esse texto começa com algo muito pessoal. No direito, isso mostra muita credibilidade, é uma testemunha. Quando eu dou aula dos meus alunos de mestrado e doutorado, eu digo assim: queridos, aqui está um bom texto, não me contaram. Aqui é o melhor elemento probatório para uma causa. Eu estou com o melhor fundamento. Alguém que está dizendo: eu vi, eu estava lá. Então conte-nos o que você viu. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Quem é que está sentado no trono? É uma linguagem que vai dar ao nosso Deus uma aproximação a nós. Não temos como nós, cognitivamente falando, entender um ser impossível de ser compreendido se não dermos a ele linguagem humana. Deus não tem corpo, Deus não tem olhos, Deus não tem braços, mas para ter essa comunicação, esse diálogo, para que a dialética gere uma síntese, chegue um pensamento novo, eu tenho que atribuir a ele linguagem humana. Deus está sentado no trono, como se ele não tem forma, se ele não tem corpo? Mas é para entender que ali está o centro de um poder, ali está a expressão máxima de autoridade. Então, quando ele está usando essa expressão, é para a nossa inteligência, para que haja comunicação. Quer ver uma coisa? Olho no olho, gente boa. Quando Jesus está com Nicodemos, e Jesus disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos disse: como é possível nascer de novo? Aquela incomunicação. Aí ele diz assim, João capítulo 3, verso 12: se eu falo numa linguagem humana e você não entende, vou falar bem como nordestino: avalie você, rapaz, se eu falasse na linguagem celestial. Aqui está o texto.
João viu aquele que está sentado no trono. Esse não tem forma, ele está em todo lugar. Ele não pode ser circunscrito, ele não pode ser geograficamente, ele está aqui. O Senhor está em todos os lugares com o mesmo poder ao mesmo tempo. Bendito seja Ele. Então é essa a expressão, vi. Há um diálogo. E é interessante, veja que o verso 2, ele continua especificamente dizendo assim, vi. Olha como ele continua sendo assim, eu sou cúmplice do que eu estou contando a você, do que eu vou falar. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. O que ele proclamava? Esse texto vai ter 3 divisões básicas. Eu acho, cá para nós, aqui a boca miúda, eu acho que João era presbiteriano, porque ele coloca 3 pontos no texto. Dá uma olhadinha, são 3 indagações. A primeira indagação aparece no verso 2. Quem é digno? Eu vou explorar isso para vocês. A segunda indagação, por favor, está no verso 9, que diz, digno é de tomar o livro. E a terceira indagação é a do verso 12, digno é o cordeiro. Vamos para a primeira indagação. Quem é digno? Digno não está ligado a uma questão moral e ética aqui no texto. Eu não posso dar essa carga a esse texto dessa figura, porque no nosso meio nós damos muitas vezes a questão dignidade e dizemos que fulano é digno porque ele é uma pessoa que é conhecida, é uma pessoa nossa, é uma pessoa que foi pesada e avaliada e é digna, há dignidade nela no que fala. Mas é muito mais do que essa maneira verniz de estarmos abalizando os nossos conceitos e separando pessoas, dizendo você é digna, e ao dizer que o fulano é digno, estou dizendo que o outro não é. Aqui digno está ligado assim, não há nenhuma falha, não há nada que venha desapontar. E é interessante, observa comigo a construção do texto. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Esse é um proclame. Essa é a pergunta do texto, quem é digno? A pergunta, olho no olho, santo irmão. Desde o primeiro homem até o último que há de nascer, por homem aqui não estou referindo a macho, mas a ser humano, do primeiro ao último que há de nascer, ninguém foi achado digno. Olho no olho, vos digo, nem Adão antes de pecar era achado digno, porque se ele fosse achado digno antes de pecar, ele estaria na alcunha e na equiparação de ser Deus, porque eu vou mostrar daqui a pouco que o Cordeiro é Deus, e nenhuma criatura pode ter a mesma autoridade que Deus. Ao nome dele todo o joelho se dobra, bendito seja ele. É interessante que é um diagnóstico preciso. Lê comigo o verso 3. Eu vi que há versões diversas, mas lê comigo. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha que não há fuga, não há exceção na leitura, na explicação do que ele vê. Ele diz, ninguém foi achado digno, nem Abel com seu sacrifício, nem Noé, fazendo essa construção rápida, histórica, velha, testamentária, nem Abraão, que é o pai da fé, nem Isaac, nem José, um homem de uma paciência imensa, ninguém foi achado digno, nem o apóstolo Paulo, que a gente ocupa muitas vezes as pregações dos nossos púlpitos com o apóstolo Paulo, ninguém foi achado digno, nem uma mulher, nem Esther, nem Ruth, nem Débora, nem Maria Madalena, ninguém foi achado digno. Não há entre nós ninguém capaz de ficar de pé diante de Deus com dignidade. Nós pegamos carona. Bendito seja o Senhor por Jesus Cristo. Dá uma olhadinha no verso 4. O resultado do verso 4 diz... O verso 4 é a resposta, é o resultado esperado diante de um fracasso, diante de uma abordagem de soluções. Quantas vezes nós choramos diante de uma abordagem, de um problema, de uma dificuldade, de uma crise que a gente não tem saída? Aqui está a crise. O verso 4 diz, e eu chorava muito. Olha como ele coloca entre vírgulas para dizer que não é exceção, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém não exclui, ninguém está fora aqui, meu querido. Eu posso até usar a expressão, olho no olho, amiga, olho no olho, gente boa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. O texto continua. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quem é digno diante de Deus?
Uma aplicação para esse nosso contato: você pode ser pastor, presidente de autarquias da igreja, presbítero, filho de presbítero, que for, fundador de coral, fundador disso aqui. Olha que eu sou rato de igreja, desde cedo eu sei o que é isso, Nós não temos em nós nada digno de nos deixar diante de Deus. Nós somos apenas mordomos do Senhor, como na oração foi dita aqui por Rubens, mordomos do Senhor, mas mordomos que não têm dignidade em si, é no Senhor. Podemos ter como fundador Jerônimo, aqui, o nosso irmão Jerônimo Nogueiros, que por sinal eu estive na Academia de Letras do Rio Grande do Norte, na cerimônia de posse da doutora Ludmila Oliveira, que é a reitora da Universidade Federal do Seridó. E ela ocupou a cadeira que tem como patrono Jerônimo Nogueiros. E eu abasteci muito ela sobre as informações de Jerônimo Nogueiro, até mesmo as suas missivas, lá na minha biblioteca pessoal, mostrando a ela quem foi Jerônimo Nogueiros. Mesmo Jerônimo Nogueiro, com toda a sua envergadura política, estrutural, conhecimento e literatura, ninguém é digno de ficar em pé diante do Senhor. Somos instrumentos pálidos, fracos, amarelos, para que não a nós, mas que a glória do Senhor se manifeste. A igreja da Conde da Boa Vista está como está e ficará sempre em pé, porque o Cordeiro de Deus está no nosso meio. Olha, gente, como eu vos disse, eu tenho muito tempo de igreja também. Já vi igrejas passarem por muitas dificuldades. Se fôssemos apenas um CNPJ, já tínhamos quebrado, fechado as portas, mas nós não somos um simples CNPJ, nós vivemos sem o reconhecimento do Estado, porque o Cordeiro de Deus está conosco. Sabe por que tem 101 anos? Porque quem toma assento com 2 ou 3 pessoas, ou com toda a igreja cheia e a sua galeria, é o Cordeiro de Deus. Ele está no nosso meio, e as portas do inferno não há de fechar. Onde o Cordeiro de Deus está presente, a sua igreja há de prevalecer. Vamos lá, gente boa. Veja o verso de número 5, por favor. Podemos ler juntos? Todavia. Como é bom na literatura ter todavia. Quando eu estou lendo alguma decisão, uma sentença de um magistrado, de um desembargador, de um ministro supremo, STJ, STF, quando ele começa assim: quanto à petição do AHC, fazendo tal, e começa a elogiar, eu digo: perdi a causa. Quando começa dizendo assim, fulano é gente boa, ele tem fundamento nessa ação, eu digo, quando ele começa dando pontos positivos, eu digo: perdi a causa. Mas quando começa assim, eu vejo que o direito aqui está sofrível, desculpe meu português, está fraco, está pálido, eu digo assim: ele vai achar algo que vai dar grande causa. Geralmente é assim. O texto que nós estamos lendo começa com a notícia: não tem saída, não há jeito para a nossa história a partir de nós mesmos. Eu tive a grata alegria de um dos mestrados em Direito da Ciência da Religião pela UERN do Rio Grande do Norte, de escrever sobre o conceito de liberdade em Santo Agostinho. Religião não é fenômeno, religião não é revelação, é fenômeno. Nenhum fenômeno, nenhuma religião, ela em si consegue dar a paz necessária para a pergunta: como escaparemos? Será que existe saída? Nenhum acontecimento cadecista, nenhum acontecimento de sítio religioso, de ir para uma imagem e ficar ali, nada é capaz de me dar a paz. Nada. Na escola dominical, o pastor Lúcio falou sobre o senso de divinitate e o senso moral, sobre o senso da semente da religião, que João Calvino no século XVI já falava, o senso de divindade e a semente da religião. Em toda cultura tem a noção de divindade e a questão da religião. Nós somos produtores em massa de soluções para aquilo que não há saída, que é: e a vida? Continua ou não continua após a morte? Do pó viemos, do pó voltaremos. Em muitos dos seus sermões da 60ª, Antônio Vieira chega a dizer isso. E tem um sermão, depois você baixa no Google, que hoje é tudo mais fácil. Dá uma olhadinha: do pó. Vimos do pó e do pó voltaremos. Nós sabemos que pó nós somos. Esse pó aqui não há discussão, eu sei o que eu sou. A questão é: há pó diferente desse, a vida diferente dessa, e nós produzimos saída. E nós produzimos caminhos que aparentemente, olho no olho,
dá uma tranquilidade, mas os cabelos vão caindo, a barriga vai surgindo, a lei da gravidade vai ganhando, eu digo, estou perto. Por mais que eu goste de um frevo pernambucano, por mais que eu goste de um forró de azulão, por mais que eu goste de um ritmo que me diga a vida ao redor, mas sempre há aquela marcha, pam, pam, panã, pam, panã. Eu digo, estou indo. Existe ou não existe? Fora de Jesus nós não temos esperança. Por isso, meus queridos, só há salvação e consolo em Cristo Jesus, com todo respeito com aquele que pensa diferente. Mas estarei sempre anunciando que só em Cristo há perdão para os nossos pecados e podemos dormir em paz. Estou sendo singelo e simplório em dizer dormir no sentido morte. Podemos morrer em paz, porque o Senhor há de lembrar de nós, porque quem está nele tem vida eterna. Lê comigo o verso de número 5, por favor. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vocês têm lembrança quando Jesus, vocês não estavam lá, com certeza, nem eu. Quando Jesus estava saindo, entrando em uma cidade, em uma vila chamada Naim, saía com ela, com a viúva de Naim, um esquife carregando o seu filho, filho único. Naquele texto tem um diálogo de Jesus que diz assim: não chores. Toda vez que eu escuto alguém dizendo não chore, eu digo assim, é muito atrevimento. Você sabe a dor da pessoa? Você sabe o que ela perdeu? Porque na minha cabeça, na minha maturidade hoje, que a gente tem muito que melhorar, quando eu digo não chore, é porque eu estou dizendo assim, eu tenho uma solução. Não apenas assim, fica feio para um cristão estar chorando diante do luto, da perda, do desabafo. Não chore. É nesse sentido que eu quero dizer, para proteger, blindar e polir apenas a religião. Ou eu estou dizendo não chores porque tem solução? Quando eu olho aquele texto da viúva de Naim, Jesus dizendo não chores, eu me encalo solenemente dizendo o que é que vem aí? Não chores. Não se preocupe, eu vou pagar o aluguel durante um ano. Eu vou chorar menos agora. Não chores porque eu vou te dar cesta básica durante 2 anos. Não chores que eu vou te dar uma aposentadoria. Não chores, porque eu sou a vida e quem crê em mim tem a vida eterna. E Jesus falou para o que estava morto: levanta, ele passou a existir. Não chores. Quando não chores vem de Deus, é porque pode ter certeza, ele vai transformar o choro em alegria. Bendito seja o Senhor. Vamos lá então, vamos para a segunda indagação. Veja o verso 6 como começa. Então vi. De novo ele coloca a figura dele. Eu vi, não me contaram. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé. Lê comigo o que está entre vírgula aí: um cordeiro. Mas observa, veja como a tradução, não sei como é que está a trinitariana, mas a 26ª edição nos diz que é o cordeiro, um cordeiro. Vê se está com letra minúscula, por favor, cordeiro aí. Vê se está identificando algo diferente. Pelo menos na língua portuguesa a gente já encontra. Não é um cordeiro como se fosse um animal. Ele não está se referindo a um animal de 4 pés, não, de 4 patas. Ele está se referindo a algo ligado à revelação, à profecia. Aquele texto: filho, Deus proverá. Meu pai, estou vendo o fogo, o cutelo, a lenha, mas ao cordeiro Deus proverá. Se vocês estão comigo, veja que lá capítulo 22 de Gênesis, verso 8, e diz assim: Deus proverá para si, meu filho, não é para ti nem para mim. O cordeiro de Deus é Deus providenciando para si. Hoje se encerra no calendário litúrgico do cristianismo. Hoje é o fechamento do calendário litúrgico. Hoje é o dia do Rei dos Reis, porque o próximo domingo é o primeiro dia, o primeiro domingo do anúncio do advento. No calendário cristão nós fechamos dizendo: hoje é o dia do Senhor, do Rei dos Reis, aquele que estava sob a sua cruz. Esse é o Rei dos judeus. Hoje fechamos, e Deus providenciou para si, não para ti nem para mim, para si, o cordeiro. Deus estava em Cristo, no cordeiro, reconciliando o mundo consigo mesmo. Quem está no cordeiro tem paz com Deus.
fora do Cordeiro. E aqui eu estou me lembrando de Arnulfo Barbosa, né? O Cordeiro se lê demais, saudoso Arnulfo Barbosa, reverendo Arnulfo. Fora do Cordeiro de Deus não há paz para a humanidade, mas no Cordeiro de Deus temos paz com Deus, que é agora, não nosso, escondido, mas revelado, Senhor, durante a nossa vida. Bendito seja Ele. Estamos juntos? O verso 6 tem algumas coisas aqui que eu vou falar rapidinho para vocês. Como tendo, lê comigo por favor, um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É uma linguagem daquela época, mas aqui já está muito mais sedimentada a ideia dos atributos incomunicáveis de Deus: onipotência, onisciência, onipresença. Aqui está. Esses símbolos representam o Deus que pode tudo. Naquela época se simbolizava poder com a ideia de chifre, de cornos, de poder. 7 é a ideia de totalidade, de perfeição. Onipotência, o Cordeiro tem todo o poder, ele é Deus do mesmo jeito. Ele tem olhos, ele sabe ver tudo, ele então tem ciência de tudo. Ele está presente, o Espírito do Senhor em todo lugar. Só uma observação aqui, olho no olho. Estão comigo? Então vamos lá. Não diga mais não que inferno é a ausência de Deus. Por favor, não faça esse desserviço à fé cristã. Inferno não é a ausência de Deus, porque se você diz que o inferno é a ausência de Deus, você está dizendo que Deus não é onipresente, porque se tem um lugar que Ele não está, então Ele não é mais onipresente. Inferno também é a presença de Deus, mas a ira, a cólera de Deus. Por isso que a Bíblia diz: dura coisa é cair na mão de um Deus irado. Sabe onde é que está a ira de Deus? No inferno. Sabe onde é que está a cólera de Deus? E nós que estamos no Cordeiro dele, fomos poupados, livrados da sua ira e da sua cólera. Bendito seja o Senhor. Pela graça sois salvos, justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Hoje é domingo, louvado seja o nosso Cordeiro. Amém. Vamos continuar, gente boa, gente amiga. O verso 7, veio pois, e aqui eu queria fazer até uma encenação. Veio pois, você pode ler comigo a sua voz? Veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Deixa eu pegar aqui essa ideia. Olho no olho, estamos juntos? Pessoal, não sei como é que está a transmissão, vou sair um pouco do púlpito, tá certo? Quem é que está sentado no trono? Deus, o Todo-Poderoso. E quem está sendo avaliado, quem está sendo julgado, é aquele que se apresenta diante da resposta: quem é digno? Ninguém foi achado digno. Então um se apresenta, ele, gente boa, ele não recebe o livro. Deus não entrega o livro ao Cordeiro. Ele não recebe. Porque se eu recebo, eu estou mostrando que eu sou inferior daquele que está me entregando. Mas é tomar, é pegar. Aqui eu vou fazer esse teatro. Há 3 pastores aqui. Em nível presbiteriano somos todos iguais. Então veja bem. Ele não me deu, eu tomei. Somos da mesma autoridade, da mesma essência, do mesmo ofício. Eu sei que no grego tem a palavra homoúcio, que o Cordeiro é da mesma autoridade, do mesmo poder. Ele não recebeu como um funcionário hierárquico recebe do seu superior, seja público ou no setor privado, recebe uma carta, recebe um título, recebe um documento. Não, ele vai e pega. O Cordeiro que está sentado nesta igreja há 101 anos é Deus, tem a mesma autoridade. Por isso, bendito seja Jesus Cristo, o Filho bendito de Deus, que tem o mesmo poder. Em nome dele nós pedimos: Senhor, ouve as nossas orações, Senhor, nos cure, Senhor, nos livra. É por causa dele que nós somos atendidos. Louvado seja o Senhor. Ele não pede favor, é ele que delibera as nossas petições. Bendito seja ele. Vamos continuar? O verso 7 para o verso 8 tem uma quebra. A primeira parte, quem é digno, é um choro, é uma tristeza, é um lamento. Mas o verso de número 8 começa um louvor. Quando se diagnostica, há o diagnóstico que
Um entre nós foi achado digno, gente boa, gente amiga. O que é que acontece? Há um louvor. Há esperança para nós, povo bendito de Deus. Podemos dormir em paz, e os que já morreram serão lembrados, porque o Cordeiro de Deus triunfou, bendito seja Ele. Olha o louvor que acontece. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante. Olha a palavra Cordeiro como está escrita com letra maiúscula, do Cordeiro, do Messias, da segunda pessoa da Trindade, daquele que nós cantamos nos nossos cultos. Qual o nome precioso dos nossos cultos? Jesus. Esse é o Cordeiro. Todo o céu se curvou diante dele, do mesmo jeito que estão curvados diante daquele que está sentado no trono. Todos se curvam diante do Cordeiro. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, gente amiga, o que diz o texto? O que é que eles diziam? Verso 9: e entoavam um novo cântico dizendo: digno não é quem é, digno és. Fosse pesado, fosse avaliado, fosse sacudido, balançado, vimos em tudo fosse tentado, mas em nada o Senhor pecou. Digno és, digno és. Não há nenhuma falha, não há nenhum desnível e desvio, pelo contrário, em tudo viesse e cumprisse o que as profecias mandavam. Digno é de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Lê comigo, por favor. Porque fosse morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdócio, e reinarão sobre a terra. Tem um bocado de coisas aqui que a gente poderia falar, um bocado de pontos teológicos aqui. Primeiro ponto que eu quero destacar no verso 9: foste morto. Todas as vezes que a igreja estiver cultuando ao Senhor, temos que lembrar que o nosso culto adora ao Senhor e diz a quem está perto de nós que há perdão. Porque todas as vezes que nós anunciamos e lembramos a morte do Cordeiro, é porque temos que evangelizar, dizer aos outros que estão distantes que há esperança, e a esperança está entre nós. Evangelizemos dizendo: foste morto, mas venceste a morte. Sendo assim, todo o nosso culto, além de exaltar o Senhor, é um convite para aqueles que estão distantes, dizendo: há perdão para quem crê no Cordeiro de Deus. Olho no olho, gente amiga, vamos terminar, estamos quase terminando. Há perdão para quem erra no caminho. Eu já errei no caminho e vou errar muito ainda, mas há perdão para quem erra no caminho. Não há perdão para quem erra o caminho. Não há perdão para quem erra o caminho. Eu estou diante de irmãos que já erraram muito no caminho e talvez errem muito. Mas sabe por que há perdão para nós? Porque no caminho do Cordeiro há salvação e há perdão. Deus perdoa pecados e pecadores, porque o Cordeiro foi morto para isso. Bendito seja o Senhor. Que essa igreja não seja uma delegacia que não pode tudo, que todo mundo enquadrado, mas também que não seja uma zona franca de Manaus, que libera todo tipo de isenção e de imunidades tributárias. Calma, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas que o Cordeiro de Deus seja a linha mestra dessa igreja, porque seguindo o Cordeiro de Deus, teremos equilíbrio, teremos paz e seremos menos belicosos no trato com os irmãos. Continuemos, santo irmão. Quero fazer uma homenagem aqui ao dia da consciência negra hoje, porque aqui salta aos meus olhos os quilombolas, salta aqui os meus olhos os ciganos, yanomamis, os xingus, os chavantes, os quais procedem porque fosse morto com o teu sangue compraste para Deus, que procede de toda tribo. Está comigo aí? Língua, povo e nação. Como eu falei para vocês, semana passada fui para Sousa, na Paraíba, com a esposa. É bom que a gente põe a conversa em dia, namora, né? Quer um pastel, meu amor? Se tem alguma intenção, eu digo: não, só aumentar o colesterol. Estamos na bênção. Lá em Tangará tem o melhor pastel. Quem conhece o Rio Grande do Norte, indo para Currais Novos, tem Tangará, tem o melhor pastel. Olha, tem um tal de Romeu e Julieta, nada pessoal,
Meu nome é Romeu, mas eu gosto de um Romeu e Julieta. Subi na serra do Doutor, desemboca a descida lá na comunidade dos quilombolas, negros do Riacho. Eles têm um dialeto deles. Antes da pandemia, levamos mais de 2 toneladas de alimento para eles, no mês de dezembro. Fizemos uma campanha linda, fizemos até um casamento entre eles. Eles falam entre si que a gente não entende nada, enrola a gente querendo. Eles têm uma linguagem própria. No mês de julho, eu estava lá em Trindade, em Goiânia, pregando para a maior comunidade de cigano. A primeira igreja presbiteriana de ciganos do Brasil está em Trindade. Também é o maior centro de idolatria católica. Mas tem mais de 3.000 famílias ciganas. Eles falam o dialeto dele, a linguagem deles. Traduzimos já o livro de Ruth para ele, o Evangelho de Lucas, mas eles chegam na boa e digam assim: rapaz, eu pensava que pernambucano era esperto, mas tem muito mais esperto do que pernambucano. Tem uma turma toda. Tive em Altamira, conheço o nosso norte, conheço algumas tribos. Tive no Acre, no Cruzeiro do Sul, como eles falam diferentes, como tem a linguagem diferente, como tem nações no Brasil. Como temos nações. Em vez de chamar país, deveria ser império, porque nós temos mais de 120 nações vivendo no Brasil, meu querido, com dialetos. E ele diz aqui, João: e todas as nações, quilombolas, os negros do Riacho, aqueles que mantêm a sua tradição, têm os seus batuques, mantêm sua raiz, vi deles crendo no Cordeiro, vi ciganos, vi índios, vi xamantes, vi todas as nações diante do Senhor. O Cordeiro venceu. Ele não selecionou pessoas ao bel prazer, mas de toda tribo, língua, raça e nação. Viva a Zumbi do Palmares, dito desse púlpito, a liberdade do brasileiro, para os negros brasileiros. É por isso que se comemora hoje o Dia da Consciência Negra. Leia um pouco Laurentino Gomes, a trilogia que eu tive que ler para um doutorado. Leia, por favor, a Laurentino Gomes, A Escravidão. E leia o 2º volume dele, quando chegar na parte dos quilombolas, aqui perto da gente, em Palmares. Vamos cá, meu querido? Gente boa, gente amiga. Vamos terminar? Verso 11, por favor. Meninas, vocês estão notando que ele diz assim: vi o tempo todo, vi. Não me contaram, não me venha com churumelas. Eu vi. Não me venha com doutores de teologia, que nós não desprezamos eles. Ouvimos, mas eu prefiro primeiro ouvir quem viu do que quem fez em Harvard, quem fez em qualquer outra, nada contra, em Westminster, que fez aqui. Não, fique com um texto sagrado, porque a palavra sagrada, essa que eu vos pego em mãos e vos digo, é essa que é a nossa paz diante de Deus, e não as explicações que damos a vocês. Mas 95% desse texto é de conhecimento para todo mundo, de médio conhecimento. A palavra está clara: vi que o Cordeiro de Deus venceu e perdoou os nossos pecados. Lê comigo, por favor, o verso 11, podemos ler juntos? Por favor. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e de seres viventes dos anjos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Aí eu vou à minha época de criança. João viu o número dos redimidos e todos louvavam ao Senhor. Uns cantavam, outros oravam, mas todos louvavam ao Senhor. Por isso eu louvarei. Vocês lembram? Nós louvaremos ao Senhor. Aí os pentecas dizem: um dia nós vamos embora dessa terra. Aí começa, aí não para. Diante de Deus, João viu milhares e milhares, milhões e milhões. A fé no Cordeiro é maior que o cristianismo. Bendito seja o Senhor. Vou repetir essa frase, está gravado. A fé no Cordeiro é maior que o cristianismo, com suas lutas, suas guerras santas e com a briga pelo seu patrimônio. O Cordeiro não está preocupado com o patrimônio dessa terra, mas com o teu coração. Venha sempre cultuar na igreja presbiteriana da Conde da Boa Vista, porque o Cordeiro está entre nós. Vamos terminar? Quem é digno? Digno de tomar. Agora veja a terceira indagação, verso 12.
proclamando em grande voz. Eles estavam, os milhares, os milhões. Olhe, Anthony Huckman diz, que é um escritor que explica esse texto, diz assim: já estávamos lá. João está vendo o pretérito, o presente e o futuro. Meninas do grupo louvor, vocês estavam lá cantando já estão lá cantando, fazendo esse falsete, um olhando para o outro assim: agora vamos entrar, legal. Esse começou assim, rapaz, o pessoal do coral também, o tenor, os bar, as meninas, estamos lá. Nós estamos lá dizendo, lê comigo por favor, em grande voz, nós estamos lá. Pessoal do Velho Testamento, o pessoal que já morreram, nós os presentes e os futuros, os meus netos que nem nasceram, se Deus quiser, os meus netos, se Deus, meu Deus, queira que a minha família esteja nos teus caminhos, que os meus netos estejam lá também agora, que nem nasceram. Isso é coisa de quem crê no Cordeiro. Há futuro para nós diante de Deus em Cristo Jesus. Não se desespere. Os filhos que cantaram louvores ao Cordeiro correm um grande perigo de voltarem a cantar louvores ao Cordeiro. Por isso, de domingo a domingo, 2 ou 3, uma igreja cheia, estamos aqui dizendo: a glória do Senhor está no nosso meio. Lê comigo em uma grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ei, não há mais dúvida, digno é o Cordeiro. Quem é digno? Ninguém foi achado digno. Um se levantou, foi lá, e todos colocaram os olhos sobre ele, e chegaram à conclusão: digno és. E quem é esse então? Se ele é digno, então só pode ser só um pode ser digno, é o Cordeiro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do nosso Pai. O Cordeiro é Jesus. Irmãos, nós não pregamos, e a nossa liturgia não é sobre a manjedoura. Iremos celebrar próximo mês sobre a manjedoura, o anúncio do rei, a vinda dele. Mas isso é muito pálido, isso já passou, não vai se repetir jamais. A paixão de Cristo, nós iremos lembrar a sua dor, a sua ignomínia, a sua vergonha, a sua morte e a ressurreição. Nós não cultuamos ao Deus crucificado. Por isso que nós não temos um crucifixo, temos o símbolo da cruz que nos lembra que ele morreu por nós. Nós não adoramos um menino inocente numa manjedoura. Nós cantamos: nasce Jesus, fonte de luz, segue os anjos. Nós cantamos para lembrar a nossa fé. Mas de domingo a domingo nós louvamos aquele que vive, que reina. O Cordeiro de Deus triunfou. Ele está vivo para todo sempre. Ele não tem nenhuma forma pálida de sofrimento. Pode adorar, porque nós adoramos o que vive. Vamos terminar cantando: porque ele vive, posso crer. Ele vive, ele está conosco, porque ele vive. Eis o Cordeiro de Deus diante de nós. Creia nisso. Quem é digno? É o Cordeiro. Mas eu sei que é o Cordeiro de Deus, que a minha está na mão de quem, meu brother? Está nas que vivo está. Nós adoramos não um menino de 12 anos convencendo os doutores. Nós adoramos a plenitude perfeita, já varão perfeito, que está sentado diante de Deus. Vamos concluir, conclua comigo por favor o verso de número 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo. Presta atenção na leitura, que tem agora um i, somando, igualando. Aquele que está sentado no trono, que é Deus, e ao Cordeiro. E ao Cordeiro. Seja então, eu só louvo a Deus. Não, meu querido, e ao Cordeiro também. Nós te amamos, Senhor Jesus. O Senhor merece toda a nossa honra, toda a nossa adoração. O Senhor é Deus. Lê comigo, santo irmão: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor
e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Ah, meu querido, aleluia. De Handel caberia bem aqui. Vocês conhecem um pouco da história dele? Que ele passa de 3 a 4 dias fazendo a partitura, e a serviçal que dava alimento bateu na porta depois do 3º dia. Handel, doutor Handel, o que foi? O senhor faz 3 dias que não abre a porta, não sai do seu quarto. Ela disse: por que você me atrapalhou? Eu estava vendo a glória do meu Senhor. Porque o seu reino não tem fim, e ele reinará para sempre. Ah, meu querido, só Ele pode nos cativar a ponto de fechar os nossos quartos e dizer: hoje não mais nada, ao meu Senhor toda a glória. Hoje é domingo, hoje é dia de exaltá-lo mais do que nunca, porque no domingo nós dizemos que é o dia da esperança. Ele ressurgiu, Ele vive. Não sei se pagaremos nossas contas durante a semana. Não sei se nossos pais, nossos filhos que enfrentam questões oncológicas serão curados. Não sei se a crise familiar será resolvida com a minha nora e meu genro. Não sei. Mas eu sei que hoje é domingo. Eu posso continuar crendo, porque a esperança está no nosso meio. Vão para casa, porque hoje o Cordeiro mais uma vez nos lembrou que a esperança habita em nós. Deus muito abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família.